Ela tem sido descrita como a pior forma de sofrimento. Certa pessoa já a descreveu como a maior provação da sua vida. Ainda outra disse que combatê-la equivale a travar uma desabalada luta sem trégua cada minuto de cada dia. A Organização Mundial de Saúde já a classificou como o primeiro problema de saúde do mundo. Ela pode ser uma assassina, uma inimiga implacável que pode aleijar de forma temporária ou permanente. Conseguir reconhecê-la poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Trata-se da depressão mental, um humor inflexivo e destrutivo que também produz sintomas físicos ou somatiza doenças. Só para você ter uma ideia do efeito devastador desse mal sobre a humanidade, vale ressaltar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela se tornou em 98 o mal mais comum entre as mulheres, superando o câncer de mama e as doenças cardíacas. Cerca de 330 milhões de pessoas de ambos os sexos no mundo inteiro padecem desse tipo de sofrimento profundo, o equivalente a 2 vezes a população do Brasil. Estima-se que irão surgir 2 milhões de novos deprimidos a cada ano. Só no Brasil, são mais de 10 milhões de sofredores patológicos. As várias faces do mal incluem o mau humor permanente, a sensação de desconforto e a tristeza profunda, que ultrapassa de 2 ou 3 semanas. Ela tem diversos nomes. É chamada de episódio depressivo, depressão recorrente, depressão maior, depressão unipolar e transtorno unipolar do humor. Existe também o transtorno bipolar do humor. Podemos dizer que esta doença, somada às demais, vem a potencializar o efeito de textos bíblicos, tais como Romanos capítulo 8, versículo 22 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. O primeiro texto diz que toda a humanidade persiste em gemer, toda a criação, e junta está em dores até agora. E a segunda passagem diz que nos últimos dias haveria tempos difíceis de manejar. Mas qual é exatamente a causa desse mal? Será que é tudo psicológico? É da cabeça da pessoa? É de ideias que ela cria na mente? Ou será que é o resultado direto dos problemas externos que temos na vida, tais como dificuldades financeiras, doenças, solidão ou problemas familiares? Será que a depressão é uma fraqueza espiritual ou fraqueza de caráter ou de personalidade? O que é mais difícil de suportar? Uma vida em cadeira de rodas, no leito hospitalar, a falta de membros no corpo ou a depressão? Quem tanto pode ser atingido por essa doença? E o que é mais importante, como combater e tratar esse mal e contribuir para que outros também o façam? Bem, inicialmente vale ressaltar que 2 Coríntios 1, 3 e 4 chama a Jeová de o Deus de todo o consolo. E 1 João capítulo 1, versículo 5 diz que Deus é luz e que não há nenhuma escuridão em união com Ele. Portanto, Jeová é iluminantemente esclarecedor. Ele não quer que ninguém sofra ou padeça por falta de conhecimento ou pela ignorância. Em função disso, primeiramente iremos dissipar os conceitos errôneos que existem sobre a depressão. Doença esta que vive incubada num óvulo de preconceito e consequente desrespeito. Isso porque a depressão é uma doença diferenciada. Ela não pode ser auscultada pelo estetoscópio, não pode ser revelada em radiografia, nem observada em exames gerais de laboratório. Não. Localizada na parte mais nobre do corpo, o cérebro, ela se esconde
em meio aos 100 bilhões de células neuroniais. Contudo, sabe-se hoje que a depressão é decorrente da atividade química deficiente do cérebro. Por todo o cérebro, acham-se espalhadas o que os cientistas chamam de aminas biogênicas, que são compostos químicos que se concentram especialmente no sistema límbico do cérebro, que tem muito que ver com as emoções. Algumas destas aminas atuam como neurotransmissores, isto é, carregam os impulsos elétricos de uma célula para outra no cérebro. Entre estes estão a dopamina, a norepinefrina e a serotonina. Este último, o hormônio cerebral serotonina, é produzido a partir do aminoácido triptofano, que faz o corpo relaxar. A questão é que mínimos distúrbios no equilíbrio dos neurotransmissores provocam mudanças significativas no comportamento, no pensamento e até no sistema imunológico da pessoa. De modo que a depressão é o resultado do baixo nível dos neurotransmissores. Eles não são produzidos em quantidades suficientes ou são destruídos com excessiva rapidez. Portanto, a depressão é uma doença comprovadamente fisiológica, não tem nada de psicológico. Ela não é menos física do que o diabetes, nem mais mental do que a enxaqueca. Por exemplo, imagine alguém que está com fome e que, em resultado disso, venha a apresentar sintomas físicos, tais como vertigem, e sintomas comportamentais, como irritação e nervosismo. Diria que tudo isso é psicológico? Ou existe um problema real, a falta de alimento? Pois bem, a grosso modo, pode-se dizer que a depressão é um sintoma da fome que o cérebro está passando por falta de neurotransmissores. É como um carro que está sem combustível. Não adianta ficar dando a partida, só vai arriar a bateria. Não adianta ficar dizendo para a pessoa faminta que ela tem de ficar com o rosto animado. Dê comida a ela e ela ficará animada. Do mesmo modo, não adianta dizer ao deprimido que ele tem de se animar, ver a vida com alegria. Não. O seu cérebro precisa produzir mais neurotransmissores. E nesse caso não dá para ir a um supermercado e comprar uma cesta básica de neurotransmissores e entregar para a pessoa doente. O cérebro dela é que tem de produzir isso. Então, como resolver o problema? Sobre isso falaremos daqui a pouco. Mas ainda nesta mesma linha de raciocínio, deve-se sublinhar que a depressão é hereditária. Isso mesmo. Podemos ilustrar a situação com pessoas que nasceram financeiramente pobres em comparação com outras que nasceram financeiramente ricas. As pobres têm maior probabilidade de incorrer em dívidas ou de acabar na lista da assistência social do que as que nasceram ricas. Similarmente, devido à hereditariedade, alguns já nascem pobres, mas não materialmente, e sim emocionalmente. E assim, têm maior probabilidade de incorrer em dívidas em sentido emocional e vir a sofrer de depressão. É como um limite de cheque especial. Se a pessoa ultrapassar aquele limite, ela vai ficar em débito para com o seu banco da saúde e ele não vai pagar a conta. Mas alguns só vêm a apresentar a doença em situações de graves tensões emocionais. Então surge a pergunta, não seria então a depressão um mal circunstancial, provocado pelo ambiente externo em que a pessoa se encontra? Não. Podemos comparar a pessoa deprimida com um carro que enguiça ao subir uma forte ladeira. Em certo sentido, isso se deu pelo fato de subir a ladeira. Por outro lado, se o motor estivesse em bom estado, o problema não teria acontecido. Portanto, o estresse do meio ambiente pode desencadear o colapso, mas para isso acontecer, tem de haver uma deficiência biológica, uma fraqueza no motor. De modo que a tendência à depressão é genética. O desgaste cotidiano apenas cumpre o papel de mero detonador. Mas uma vez que a depressão é uma doença fisiológica, ela não é uma doença espiritual. Então vamos comprovar isso através de uma passagem bíblica. Filipenses capítulo 2, versículo 25, que nos diz o seguinte:
No entanto, considero necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e colaborador, e soldado companheiro, mas vosso enviado e servidor particular para as minhas necessidades. Então, o apóstolo Paulo, por volta do ano 58 era comum, estava preso em Roma. Os cristãos em Filipos, na Grécia, embora materialmente muito pobres, queriam muito ajudá-lo, de modo que enviaram Epafrodito, um outro cristão, até ele. A viagem até Roma era muito extensa, cansativa e perigosa. É provável que Epafrodito tenha seguido a Via Ignácia, uma estrada romana que atravessava a Macedônia. Daí ele atravessou o mar Adriático até o calcanhar da Península Italiana e depois subiu pela Via Ápia até Roma. Foi uma viagem de mais de 1.200 quilômetros, numa só direção, que provavelmente levou mais de um mês, cobrindo de 30 a 35 quilômetros por dia, exposto às intempéries como o frio, o calor abrasador, chuvas, tempestades, ventos cortantes e a perigos e salteadores. Ao longo das estradas romanas havia algumas mutaciones, ou pontos de parada, onde era possível encontrar mantimentos. Essas tabernas tinham uma reputação horrível, sendo frequentadas por prostitutas, assassinos, ladrões, escravos foragidos, carrascos e fabricantes de caixões. Havia um só copo para todos. E ninguém tinha uma cama só para si, nem uma mesa separada dos demais. A água era péssima e os quartos eram superlotados, sujos, úmidos e infestados por pulgas. Epafrodito passou por tudo isso. E veja o que Paulo diz a respeito dele agora no versículo 30. Porque ele chegou quase a morrer por causa da obra do Senhor, expondo a sua alma ao perigo, a fim de compensar plenamente o não estardes aqui para me prestar serviço particular. Note que Paulo usa o verbo expor, e nesse caso ele usou uma palavra de linguagem de jogatina, a palavra paravolevisamenos, que literalmente significa apostar. Portanto, Epafrodito apostou a sua vida a favor do serviço de Cristo. Diria você que ele era um homem espiritualmente fraco? Contudo, ele ficou deprimido. Vejam agora o versículo 26, do mesmo capítulo 2. Visto que ele tem saudade de ver todos vós e está deprimido por terdes ouvido que ele adoeceu. Paulo usou uma palavra grega muito forte, ademonel, para estar deprimido, o que indica uma condição confusa, desassossegada, muito perturbada. Para você ter uma ideia da força desta palavra, o único outro uso dela na Bíblia, nas escrituras gregas cristãs, o chamado Novo Testamento, é para descrever a agonia intensa de Jesus no jardim de Getsêmani, em Mateus capítulo 26, versículo 37. Portanto, a depressão não é uma fraqueza espiritual. Mas e quando a pessoa não consegue frequentar as reuniões cristãs, nem participar no ministério de evangelização, não indica isso uma fraqueza espiritual? Não necessariamente. A revista A Sentinela, de 15 de novembro de 1988, na página 24, mostrou que é possível que a doença limite a pessoa a tal ponto. A situação pode ser comparável a uma pessoa que está imobilizada num leito hospitalar, ligada a diversos aparelhos. Diria que tal pessoa é fraca espiritualmente por não poder assistir às reuniões cristãs e nem participar no ministério cristão? A pessoa que tem depressão intensa está numa situação similar. Às vezes nem consegue sair do quarto. Então, visto que é muito difícil demarcar onde termina a doença física e onde começa a doença espiritual, não devemos precipitar-nos em fazer julgamentos. Nosso trabalho não é julgar, e sim ajudar. Então surge a pergunta: como podemos ajudar uma pessoa deprimida? Novamente, a revista A Sentinela,
de 15 de outubro de 1988, página 27, mostrou que em casos intensos é necessário ajudar a pessoa a procurar assistência médica. O mesmo é enfatizado na Sentinela de 15 de março de 1990, página 30. Por conseguinte, é necessário tratamento especializado. Hoje a medicina psiquiátrica progrediu bastante. Muitas drogas psiquiátricas não são alucinógenas, nem tranquilizantes e nem tampouco viciadoras. Servem apenas para corrigir desequilíbrios químicos no cérebro. A situação pode ser comparada ou encarada quase da mesma forma como o diabético ter de usar insulina, o hipertenso ter de tomar remédio para pressão alta e assim por diante. Mas parece que o problema reside em encontrar profissionais competentes. Um estudo do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos da América revelou que a mais da metade dos pacientes de depressão são prescritos os medicamentos errados. Apenas 1/3 recebe medicamentos corretos e em doses adequadas. Em 1988, tal instituto estabeleceu um programa de milhões de dólares para atualizar médicos e profissionais de saúde mental. Infelizmente, muitos médicos prescrevem ansiolíticos ou neurolépticos quando deveriam receitar antidepressivos. Agora imagine duas situações. De um lado temos um tetraplégico, cego, com deficiência na fala, e do outro lado temos uma pessoa com todos os órgãos normais, mas com depressão. O que é mais difícil de suportar? Esta pergunta é aparentemente muito difícil de ser respondida. Eu não tenho autoridade para respondê-la, mas a Bíblia tem. Veja o que diz Provérbios capítulo 18 e o versículo 14. O texto diz: o espírito do homem pode aguentar a sua enfermidade, mas quanto ao espírito abatido, quem o pode suportar? Podemos voltar à ilustração do carro, só que desta vez imagine 2 carros. O primeiro está com a pintura toda queimada e descascada, falta de uma porta, os pneus estão furados. Não obstante, o motorista dá a partida e o carro vai embora, queimando óleo e fumaceando muito. O outro carro aparentemente é novo, não tem nada de defeito observável. No entanto, nem tem partida. Por quê? Evidentemente há um problema elétrico. Lembre-se de que a depressão é um problema elétrico. São poucos impulsos elétricos entre os neurônios. Então a pessoa pode aparentar não ter nada, mas é como aquele carro que não sai do lugar. E aí é que nós vemos a falha em alguém chegar e dizer a ela: você que tem todos os membros do corpo, é sadio, está aí desanimado. Devia sentir vergonha. Tem pessoas que têm falta de membros e estão sorrindo. É verdade. Só que tais pessoas não foram atingidas no espírito, na sua força motriz. Consequentemente, comentários assim não ajudam em nada. Elas só aumentam ainda mais a carga emocional do deprimido. Aumentam ainda mais o seu sentimento de culpa. Também vale ressaltar que a doença não é uma fraqueza de personalidade. Não é falta de força de vontade. Não tem nada a ver com maturidade mental ou intelectual. Até mesmo pessoas bem-sucedidas na vida podem vir a incorrer na doença. A exemplo disso, temos a revista Veja, de 26 de fevereiro de 1997, também na página 97, que fala de um empresário de Curitiba, chamado Márcio Bamberg, de 41 anos, que ao abandonar a sociedade que tinha numa empresa de consultoria em 91, caiu na depressão. O relato diz que ele passava todos os dias em casa, de pijama, sem coragem para procurar emprego. Perdeu 10 quilos. Teve de pedir dinheiro emprestado aos pais e ao sogro para sustentar a família. Adquiriu então o que os dentistas chamam de bruxismo. Durante o sono, ele rangia os dentes de forma brutal. Em apenas 2 meses, seus dentes caíram inexoravelmente, um a um, restando-lhe apenas 2 caninos e 2 pré-molares.
Mas depois de 2 anos de terapia, Bamberg recuperou-se, retomou sua carreira e com sua nova empresa, em 97, estava faturando na época R$60 mil por mês. Então veja que não é um problema de personalidade, de falta de força de vontade, ou de maturidade emocional, mental ou intelectual. Agora, por que as mulheres são mais suscetíveis à depressão do que os homens? A proporção é de 2 para 1. Descobriu-se que os neurônios das mulheres são banhados com quantidades menores de serotonina, que é mais abundante no cérebro masculino. Também a instabilidade hormonal durante a vida, mais acentuada nas mulheres do que nos homens, tem seu papel. Uma outra explicação científica é a de que as mulheres seriam mais abertas para aceitar e revelar que sofrem de depressão. Por ser confundida com um traço de fraqueza de caráter pela sociedade humana, a depressão tende a ser negada pelos homens. Assim, olhando desse ponto de vista, as mulheres estariam sendo mais corajosas do que os homens. E já existe outra doença, uma síndrome conhecida como distimia, também provocada por desequilíbrio químico no cérebro. Essa doença foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde no começo dos anos 90 e afeta mais de 5 milhões de brasileiros. Você conhece aquela pessoa que já acorda de mal com a vida? Conhece? Que não tem vontade de se levantar da cama, que está sempre mal-humorada. É o coloquialmente chamado pavio curto, é pessimista e mesmo nas mais divertidas situações ou festas, não consegue ter prazer? Seria um chato? Não. Um distímico. Hoje a chatice tem outro nome, chama-se distimia, a síndrome do mau humor crônico. Eu vou fazer aqui uma série de perguntas que são uma adaptação de um teste da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, para ajudar a identificar a distimia. E à medida em que você ouvir as perguntas, procure analisar se você possui esses sintomas mencionados aqui. Primeira pergunta: você fica chateado ou deprimido a maior parte do tempo? 2. Isso vem acontecendo nos últimos 2 anos? 3. Quando você fica deprimido, perde o apetite ou come demais? 4. Você tem problemas para dormir ou dorme muito? 5. Você sempre fica muito cansado? 6. Você tem pouca energia para fazer atividades? 7. Você é introspectivo, uma pessoa fechada? 8. Você se acha sem valor ou como se estivesse sempre falhando? 9. Você tem problemas de concentração? E 10. Você tem problemas para tomar decisões? Se você respondeu sim a 3 ou mais destas perguntas, não descarte a possibilidade de estar com distimia. A diferença entre a depressão e a distimia é que a depressão é incapacitante e a distimia é autolimitante. Quer dizer, no caso da distimia, a pessoa desenvolve as atividades normais da vida, mas sem sentir prazer. O tratamento com medicação adequada ajuda a equilibrar os neurotransmissores do cérebro. Porém, além da ajuda médica, o que podemos pessoalmente fazer? É interessante que certa pesquisa demonstrou que o modo em que pensamos pode influir na química de nosso cérebro. Isso mesmo, conforme o tipo de pensamento, nós formamos um neurotransmissor diferente. Vamos fazer aqui um teste? Pensa num jardim bastante florido, um local atapetado de grama verde. Ou talvez numa praia com gaivotas voando, um lindo pôr do sol, uma brisa suave e refrescante. Se você visualizou isso, então você produziu um neurotransmissor chamado GABA, o ácido gama-aminobutírico, que acalma as células. Isso nada mais é do que uma explicação científica de um texto bíblico que já foi escrito há muito tempo.
há muitos séculos. Filipenses capítulo 4 e o versículo 8, que nos diz: Por fim, amados, todas as coisas que são verdadeiras, todas as que são de séria preocupação, todas as que são justas, todas as que são castas, todas as que são amáveis, todas as coisas de que se fala bem, toda virtude que há e toda coisa louvável que há, continuai a considerar tais coisas. Então veja, se focarmos a mente em coisas positivas, evidentemente iremos produzir neurotransmissores que darão alegria, prazer, calma. Observe também que o texto fala de observar coisas que são castas, coisas que são moralmente corretas. Portanto, evite espetáculos que firam a consciência. De modo que temos de ajustar o nosso padrão de pensamentos. Uma das coisas que precisamos riscar da nossa vida é uma palavra chamada perfeccionismo. Querer tudo perfeito. Eclesiastes 7,16, na parte A, fala para não ser justo demais, ou seja, exigente demais. Querer ter sucesso em tudo, ser capaz de suportar qualquer dificuldade com disposição calma, nunca ofender-se, estar sempre no auge da eficiência. Isto simplesmente não existe, é irreal. Estamos muito aquém da perfeição. Outra coisa é descartar a excessiva generalização. Encarar um único acontecimento negativo como se fosse um infindável padrão de derrotas. É 8 ou 80? Não, nem 8, nem 80. Uma única falha, quando conscientemente combatida, não compromete todas as suas qualidades. Deve-se também evitar o errado senso de valores, ou seja, depender do que os outros pensam sobre nós, depender do dinheiro, da posição social, do poder ou das drogas. Temos de depender do que Jeová pensa sobre nós. Portanto, tenha um conceito equilibrado de seu próprio valor. Visto que Deus considera preciosos os seus servos, nossa aprovação não depende de outros humanos. Assim, se alguém com justiça o criticar, reconheça isto como dirigido a algo específico que você fez, e não ao seu inteiro valor como pessoa. Concentre-se nos seus pontos fortes, naquilo em que você é perito. Adicionalmente, devemos aplicar o que diz Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, onde o apóstolo Paulo escreveu: Irmãos, não me considero ainda como tendo obtido. Ele falava sobre a sua esperança de vida eterna. Mas há uma coisa a respeito disso: esquecendo-me das coisas atrás e esticando-me para alcançar as coisas da frente, empenho-me para alcançar o alvo do prêmio da chamada para cima da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. Note que Paulo disse sobre deixar as coisas para trás. Ele mencionou aqui sobre esquecer das coisas que ficaram para trás. Então não devemos remoer o passado. Devemos perdoar de coração aqueles que merecem o nosso perdão. É interessante que essa palavra perdoar tem um significado bastante forte, porque esse prefixo per tem um sentido bastante forte, e nós encontramos-lo em verbos tais como persistir, que é muito mais do que insistir. É insistir de forma continuada. Perseguir, que é muito mais do que seguir, é seguir encarniçadamente alguma coisa. Perdurar, que é muito mais do que durar, mas é durar continuamente, por um longo período, por toda uma vida. Percorrer, que é mais do que correr, mas é cobrir uma certa distância, muitas vezes grande, enorme. E perdoar é muito mais do que você doar ou dar alguma coisa. É você doar de coração. Então, perdoe o passado, esqueça-o, deixe-o para trás e viva a sua vida a partir de agora.
Também não desperceba o valor da oração. Mesmo que não percebamos, as orações dos servos de Jeová são ouvidas instantaneamente, de uma forma talvez que você não perceba no momento, mas irá perceber futuramente. Por fim, temos de evitar a ideia promovida pelo diabo de que nós não valemos nada e de que nós não somos amados. Portanto, se a vida nesse sistema de coisas lhe tiver ensinado a encarar-se como um obstáculo desanimador demais, mesmo para o amor imenso de Deus superar, ou que suas boas obras são insignificantes demais para serem notadas mesmo pelos olhos dele, que observam tudo, ou que seus pecados são enormes demais para serem cobertos mesmo pela morte do filho precioso dele, então a vida lhe ensinou uma grande mentira. Rejeite mentiras assim com toda a repugnância que elas merecem. Ao contrário, lembre-se sempre do amor de Deus, que foi esplendidamente ilustrado pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 8. Inicialmente, vamos ler os versículos 31 e 32, onde ele diz: Que diremos então quanto a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, por que não nos dará também com ele bondosamente todas as outras coisas? Reflita comigo. Se Jeová não poupou o mais caro tesouro do seu coração, o que é para ele nos dar o paraíso na terra? O que é o paraíso em comparação com o Filho de Deus? Lemos no versículo 35. Quem nos separará do amor do Cristo? Acaso tribulação, ou aflição, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui diz que nem a morte pode separar-nos do amor de Deus. Obviamente está falando do amor que Deus tem por nós, e não do amor que nós temos por Deus. Porque o nosso amor por Deus acaba sim na morte. Lá em Eclesiastes 9, 5, 6 e versículo 10, diz que na morte não há amor, não há inveja, não há ciúme, porque a pessoa está inconsciente. Mas o amor de Deus por ela não acaba na morte, porque Jeová prometeu ressuscitá-la, e fará isso no tempo devido. Que Deus maravilhoso nós temos! Portanto, tenha certeza de que Deus tem interesse pessoal em você, que Ele compreende suas limitações e que lhe dará força para enfrentar cada dia. Fixe seus olhos na preciosa esperança à frente. Encare o distúrbio como um refinador de sua fé. E, principalmente, siga o conselho do texto temático do cântico que nós cantamos hoje, o texto do Salmo 55, 22, que declara: lança o teu fardo sobre o próprio Jeová, e Ele mesmo te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado.